O grande prazer de apresentar minha colega do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, pesquisadora do Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição, professora doutora Zuleika Antônia de Camargo. Eu vou tentar sentar ali, que eu tenho uma dificuldade para falar sentada, então, e a gente não conseguiu, o microfone deu um probleminha. Bom, não, acho que dá, aqui no conteúdo, obrigada. Eu vou sentar para lá, acho que é mais fácil. Bom, eu queria agradecer parte da comissão organizadora, porque uma parte sou eu. Mas eu vou, na verdade, representar aqui os trabalhos do LIAC, a linha que a gente tem desenvolvido em termos de trabalho de qualidade vocal. Eu vou tentar ficar sentada. Então, para mim é uma honra e, na verdade, uma grande responsabilidade representar esse histórico, né? Faço parte de um histórico, vamos dizer, um pouco mais recente, né? Então, nós vamos abordar a questão da análise perceptiva e acústica das qualidades vocais. Então, um trabalho que nós temos conduzido é a professora Sandra Madureira, né, em conjunto, e a gente tem aqui também uma participação, uma colaboração com o Instituto Cefac, no qual a gente tem procurado desenvolver trabalhos com pacientes com alterações de voz, de fala, e também o Instituto Cefac tem colaborado muito com a questão instrumental, então a gente tem uma parceria. E, bom, eu procurei aqui situar um pouquinho do momento atual dos estudos em qualidade vocal e das, vamos dizer assim, das tendências que pelo menos a gente vislumbra nesse campo. Então, nós poderíamos dizer que dentro da área de prosódia, as explorações, vamos dizer, mais sistematizadas, ou dentro daquele contexto que o professor Plínio Barbosa explorou da prosódia experimental, eles são ainda incipientes. E o que a gente tem são descrições, algumas vezes mais sistematizadas, em outros momentos ainda impressionísticas, de aspectos de qualidade vocal, mas que aparecem na exploração dos dados, mas que não são alvo, não são objetivo das pesquisas. E a gente percebe que esse estudo mais detalhado da qualidade vocal, ele pode tanto contemplar a questão da expressividade vocal, quanto a dos próprios distúrbios. Então, na verdade, a gente contempla um grande número de áreas de conhecimento aqui, desde as áreas clínicas, a fonoaudiologia, a medicina e as suas interfaces, e também a questão de processamento digital de sinal, desenvolvimento de tecnologias de fala, verificação de locutor, todas elas estão contempladas aqui nesse contexto. E, além disso, a gente ainda tem uma demanda por trabalhos com a exploração dos correlatos acústicos dessas modalidades de qualidades vocais, principalmente em termos da dimensão de longo termo. Então, eu vou procurar passar a maior parte dessa apresentação mostrando os estudos que a gente tem feito nos últimos tempos e a linha que a gente pretende percorrer. Até porque a gente tem aqui presentes grandes parceiros de pesquisa, vários pesquisadores que têm colaborado conosco, então também é o momento da gente trazer quais os direcionamentos. Mas eu preciso começar com um histórico, E o nosso histórico com a abordagem da qualidade vocal de um ponto de vista fonético, que é o referencial que eu vou trazer aqui, o marco do nosso grupo de estudos, que é o grupo de estudos sobre a fala atualmente, é o trabalho de doutorado da professora Sandra Madureira, O Sentido e o Som. Então, a professora Sandra Madureira iniciou esse trabalho com o modelo, e grande parte das orientações que a gente já teve no LIAC foram por ela conduzidas, são cerca de 20 trabalhos entre iniciações científicas e projeto de pós-doutorado, e no momento, juntando as minhas orientações e as dela, nós temos 7 trabalhos envolvendo diretamente o modelo fonético de descrição de qualidade vocal. Depois, se vocês quiserem, a gente vai disponibilizar material das palestras e eu incluo a bibliografia para vocês terem referência, quem tiver interesse, claro, desses trabalhos que já foram desenvolvidos. Então, nós estamos falando do ponto de vista fonético, então eu vou trazer um modelo de base, que é o modelo fonético de descrição da qualidade vocal,
e que procura trazer a teoria fonética, né, da descrição segmental para os elementos prosódicos mais assim, vamos dizer propriamente, para a qualidade vocal. Então, o conceito de setting, né, que já existia na fonética, ele é trazido para o campo da qualidade vocal. Então, a gente vai poder, nesse meio, descrever a qualidade vocal como características que estão presentes a maior parte do tempo que o falante fala. Então, como se fosse uma qualidade, vamos dizer, quase permanente, percorrendo a sequência sonora de sons aí produzidos. Então, aqui o Laver, né, que vai, John Laver, em 1980, ele publica a tese dele de doutorado, então trazendo o modelo fonético de descrição da qualidade vocal, basicamente uma publicação em que ele analisa qualidades vocais que ele mesmo produziu, né? Então, ele produziu cerca de 53 qualidades distintas e ele procura trazer correlatos acústicos, fisiológicos e perceptivos desses ajustes e procura criar um sistema de classificação baseado na teoria fonética. Então, parte do... O livro era acompanhado de uma fita, esse livro não teve segunda edição, então na época uma fita cassete, né? Aqui a gente tem... Vamos ver o que eu vi. Espero não ter nenhum problema para mexer na mesa. Learning to speak well is an important and fruitful task. Então ele parte... Ele procura descrever as qualidades. Learning to speak well is an important... Eles tentaram ajustar o microfone e eles mudaram a saída de áudio do computador. Então ele descreve no livro, ele traz todos esses exemplos. E como tem uma frase veículo, uma frase piloto, e a gente vai falar um pouquinho mais dela depois, porque a gente fez uma adaptação também para o português. O importante é que esse modelo teórico, ele trouxe a possibilidade de desenvolvimento de um roteiro para avaliação de qualidade vocal, que ainda não estava presente no modelo. Foi um projeto, então, desenvolvido na Escócia, com suporte aí financeiro do Conselho de Pesquisa Médica, durante 3 anos, em que a gente já tem a questão multidisciplinar, então um fonoaudiólogo, um foneticista e um cientista da fala, que desenvolveram a primeira versão do VPAS em 1981. Desde então, esse roteiro ele é aperfeiçoado, ele é sistematicamente revisado, e nós tivemos a oportunidade, em 2007, recebermos a professora Janet Mackenzie-Beck. Acho que várias pessoas aqui presentes estiveram presentes também nessa etapa, algumas estão até na fotografia, né? E a gente teve a possibilidade de trabalhar com uma versão ampliada do roteiro, que é a versão de 2007, que a professora trouxe. Nós trabalhávamos até então, em alguns das nossas pesquisas, com a versão de 2000, que é uma versão resumida. Aqui a gente vai ver uma versão ampliada. E desde o IMPA a gente estabeleceu um sistema de trabalho conjunto com o Queen Margaret University College, em que a gente está procurando fazer as adaptações para o Brasil, acompanhadas pelo grupo aí de Edimburgo. Então, o professor Laver e a professora Janet Mackenzie-Beck. Inclusive, nós temos uma estagiária de doutorado sanduíche que está lá no serviço, a Lilian Kuhn, deve retornar em breve. Bom, então, diante dessa possibilidade de modelo, a gente vai poder, então, trabalhar com a qualidade vocal, tendo em vista que nós estamos falando de tendências de longo termo, que são traduzidas como ajustes musculares. Então, esse é o grande ponto. Por quê? Porque o ajuste muscular de longo termo ele vai ser a unidade analítica para a qualidade vocal. E isso vai nos permitir romper aquela barreira da descrição impressionística. Eu deixo de descrever impressões, e essa é a grande crítica à análise perceptiva, não é? De que ela é subjetiva, de que eu parto de um ponto de referência diferente. A gente passa a ter um sistema para descrever a qualidade vocal. Então, ele passa a ser o ajuste, tá? Um ponto importante é que os ajustes, eles vão depender de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são aqueles inerentes ao próprio aparelho fonador do falante. Então, nós tivemos a oportunidade de ter o curso da professora Irene Marquesan, que abordou e estimulou bastante os participantes com essa questão da estrutura do aparelho fonador e os ajustes que podem ocorrer. Mas a gente também pode ter mobilizações, ela também mostrou, que podem ocorrer porque a forma permite. Então, por exemplo, eu posso ter uma arcada superior projetada anteriormente, né, em classe 2. E com isso, eu vou falar geralmente com meus lábios inferiores interpostos atrás dos meus dentes superiores, como um F, né? Mas eu também posso ter
não ter a arcada projetada, mas falar constantemente em sorriso e ficar com uma postura similar a uma labiodentalização, a um F. Né? Então, eu teria fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que é importante? A equivalência auditiva. Muitas vezes, a gente vai escutar um efeito muito similar por uma questão intrínseca ou por uma questão extrínseca. Então, esses fatores estão o tempo todo interagindo e eles vão traduzir esse fator de qualidade. Né? Eu já falei um pouquinho da unidade analítica. É importante destacar também que o modelo ele consegue fazer uma delimitação um pouco mais precisa da questão de qualidade vocal, enquanto relacionada a ajustes musculares de longo termo, e dinâmica vocal, enquanto variações de frequência e intensidade. E em muitos sistemas de classificação vocal, a gente vê que não existe essa divisão. Então, as pessoas tentam classificar a qualidade vocal partindo de descrições de frequência e intensidade, quando, na verdade, isso é do campo da dinâmica vocal. Né? Para a qualidade, a gente tem que partir para os ajustes. Né? E isso é importante porque esse modelo permite que a abordagem de usos linguísticos e extralinguísticos da qualidade vocal. Então, a gente parte para uma abordagem mais analítica e interpretativa da qualidade vocal e não impressionística. Né? E aí a gente vai trabalhar então com a unidade analítica, o setting, que a gente vai aproximadamente aqui chamar de um ajuste, enquanto um ajuste muscular. E nós temos 3 níveis essenciais: o nível laríngeo, o nível supralaríngeo e o nível de tensão. E é importante saber que a gente vai poder então descrever a qualidade vocal a partir da combinação de ajustes. Eu não preciso ter um só, eu posso ter uma associação nesses vários planos. Então, o Leiver, né, já dizia que então nós temos uma característica aí recorrente do aparelho fonador. Então nós vamos buscar, as nossas pesquisas partem para tentar buscar esses aspectos recorrentes, presentes a maior parte do tempo, né, vamos dizer, que a pessoa fala. No que o modelo inova? Ele consegue trazer um conceito teórico para avaliação de qualidade vocal e ele consegue trazer um ponto onde a gente não precisa descrever a voz baseada num conceito alteração-normalidade, porque as outras escalas, elas são clínicas, claro, então elas prevêem ter ou não ter uma alteração. Aqui a gente tem um ajuste neutro, que ele é um ajuste intermediário do aparelho fonador. Então, é um ajuste de referência a partir do qual nós vamos graduar a manifestação. Então, eu vou ter um ajuste neutro que não significa normalidade, do ponto de vista de quem trabalha na área de saúde, mas ele significa um padrão intermediário em que eu não tenho nem efeitos de constrição de cavidade, nem efeitos de expansão. Nem um grande alongamento, nem um grande encurtamento do trato vocal. E eu tenho pregas vocais funcionando num padrão intermediário, sem excesso de tensão, sem falta de tensão, sem escape de ar, sem ruídos, vamos dizer assim, ruídos quase parasitas, né? Adjuntos aí à vibração das pregas vocais. Então é um padrão intermediário e a partir desse padrão intermediário a gente pode graduar a manifestação. Então essa é a grande diferença. Eu não estou falando, quando eu tenho um ajuste neutro, de ausência. Eu estou falando de algo que é intermediário. Acho que esse é o grande ponto diferencial com as demais escalas. Então, tendo essa introdução com a questão do modelo teórico e de qual é a contribuição, né, qual é o diferencial do modelo, a gente parte para uma demanda, um panorama que pelo menos o nosso grupo vislumbrou nesses últimos tempos, que é a questão da sistematização do roteiro para uma outra língua. Porque termo que descreve percepção, ele já é complexo por si só. Né? A gente tem discutido muito também no campo da expressividade, as atitudes, os atos de fala, né? Os termos que a gente usa nas escalas. E aí a gente também tem que fazer, quando a gente faz uma adaptação para a nossa realidade, levar em conta o que as pessoas mais usam. Né? Então, vou dar um exemplo. No roteiro original se usa um termo murmurada, né? Ou voz murmurada, ou voz cochichada, para algo muito similar ao que aqui se chama voz soprosa, né? Quer dizer, lá a voz soprosa é como se fosse a murmurada e voz cochichada é a nossa voz soprosa. Só que isso criaria uma confusão terminológica muito grande, porque todo mundo aqui chama de voz soprosa. Então essas adaptações é que a gente procurou fazer em termos de terminologia, a gente sentiu essa demanda. Uma outra demanda, o professor Plínio também chamou atenção aqui na primeira palestra, foi a questão do corpus, né? O que analisar, se a gente, né, ainda permanece no campo da fala de laboratório, se a gente parte para as explorações aí quase espontâneas, a gente tem dificuldade para, em determinados, né, contextos, como no clínico, a fala não vai ser